Nas Ilhas Canárias, um complexo de vulcões entrou em erupção e muitos falam que ele poderia causar tsunamis em praias do Nordeste brasileiro. Inclusive na Espanha foi acionado o alerta pelas autoridades espanholas. Mas calma que aqui no Brasil, no momento, não há motivos para pânico. Mas convenhamos, né, que no ano de 2021 está sendo um ano bem atípico para a gente, não é mesmo? Mas vamos imaginar aqui então um cenário. Vamos imaginar que você alugou uma casa na praia do Nordeste e levou a sua família com você. Então veio a tsunami e varreu praticamente tudo. Mas por sorte a sua casa estava um pouco mais alta que as outras, então a tsunami não a atingiu. Porém, você não respira aliviado. Pelo contrário, algumas pessoas da sua família não estavam na casa no momento da tragédia. E você perdeu o seu carro, você está sem comunicação, sem luz. Na janela você vê corpos boiando, inclusive o corpo de uma mulher foi parar na porta da sua casa. Em geral, um verdadeiro caos. Horas depois, você descobre que os seus parentes, na hora, estavam seguros em um barco que estava dando um passeio turístico, exceto uma das pessoas que não foi ao passeio com as outras e optou por ficar vendo as lojinhas, porém foi dada como desaparecida e em seguida encontrada sem vida. É um terror imaginar isso, não é mesmo? Deus me livre, só de imaginar já dá arrepios. Então passou alguns meses após o desastre e você está voltando à sua vida normal. Mas e agora? O que vai vir daqui para frente em se falando da saúde mental, tanto sua quanto das pessoas que estavam com você? Quais efeitos psicológicos que isso vai ter em você? Quais os efeitos pode ter nas crianças, nos adolescentes e nos idosos que estavam juntos? Porque algumas pessoas passam a presenciar eventos sobrenaturais depois disso, e algumas até mesmo se achando médiums. Caso curioso, não é mesmo? Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Hoje na Psicologia, que falamos todos os dias sobre temas ou notícias atuais do universo do comportamento e da mente humana. Então, bora lá falar de psicologia. Então, sempre quando alguém se depara com a grande possibilidade de perder a própria vida, perder entes queridos e até mesmo a casa, a tal pessoa vai ter um enorme impacto psicológico, o que não vai ser diferente com você nesse cenário, nem com as pessoas que estão com você. E antes de começar aqui a nossa conversa, eu devo ressaltar duas coisas importantes. A primeira, nem todos os desastres causam os mesmos impactos psíquicos nas pessoas. Por exemplo, um desastre da natureza, como um terremoto, pode causar efeitos diferentes em comparação com um desastre provocado pelo ser humano, como uma guerra civil. Então, para cada tipo de desastre tem a sua peculiaridade, mas aqui no caso é uma tsunami no Nordeste brasileiro. E em segundo lugar, ninguém é igual, e os efeitos podem ser diferentes em cada pessoa. Cada um vai ver o fenômeno trágico através da sua lente pessoal, então não tem como a gente falar algo definitivo e que caiba em todo mundo. Muitas variáveis podem contar, como por exemplo a personalidade, a habilidade da pessoa de enfrentamento, a percepção dela de mundo, vínculos emocionais, históricos, faixa etária, visão espiritual e várias outras coisas. Então cada sobrevivente vai vivenciar o desastre, o pós-desastre, da sua forma particular. Mas sem delongas, vamos aqui então que é o vídeo sobre o assunto. Então, a princípio, uma das primeiras coisas que pode ocorrer são sentimentos referentes ao luto. Uma das formas de a gente entender esse momento de luto é através da teoria do luto da psiquiatra americana Elizabeth Kubler-Ross, que divide o luto em 5 estágios, que são a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Vamos falar agora então sobre cada um deles. No estágio da negação, que é o primeiro estágio, a pessoa a princípio recusa conscientemente ou inconscientemente aceitar o que aconteceu. É um mecanismo de defesa bem natural e é muito normal passar por tal mecanismo de defesa, principalmente em eventos traumáticos. Como a perda de um filho, a pessoa ela se recusa a aceitar aquilo que aconteceu de tão pesado que pode ser ao mundo dela. Depois, na raiva, há uma manifestação brusca das emoções em que as pessoas ficam extremamente raivosas, seja com elas mesmas ou com os outros, em que uma das formas da raiva se manifestar é através do remorso e da culpa, ou do extremo pessimismo, mesmo com as coisas que fugiam do controle dela. Por exemplo, a pessoa fica se cobrando: se eu não tivesse ido para a praia, isso não teria me acontecido. Se eu não tivesse deixado os outros saírem de casa, ninguém teria se machucado. Ah, a culpa foi de Deus, com tanta gente ruim, isso vai acontecer logo comigo. Mas então o tempo passa. E depois então vem o estágio da negociação, que é uma forma em que a pessoa busca de tentar uma negociação com a vida. Por exemplo, com Deus, como uma forma de recomeçar a vida, por exemplo. Ok, eu tenho que viver a minha vida, eu vou passar a cuidar mais da minha saúde, praticar esporte.
e por aí vai. Mas, infelizmente, em grande parte das vezes a negociação não surte um efeito imediato, principalmente nos casos que envolvam a vida e a morte. Depois, então, da negociação, pode vir a depressão, que não necessariamente vai ser uma depressão clínica, mas que nesse estágio a pessoa sente uma forte tristeza, muito arrependimento, medo de o que vai ser daqui para frente, fica sem chão para aquilo que ocorreu. É como se a pessoa se afundasse em um abismo, não conseguisse sair, perdesse a expectativa de futuro e de tudo, como se a vida não fosse mais a mesma. Mas, ao mesmo tempo, mostra que é um sinal que a pessoa começou a aceitar a realidade tal qual como ela é. E por último vem a aceitação, em que a pessoa começa a aceitar a sua dolorosa perda, seguindo em frente com a vida. Como o que agora, por exemplo, vai acontecer, em que você vai estar investindo mais na sua carreira profissional, iniciando novos projetos, como forma de estar recomeçando a vida. Mas vale lembrar que esses estágios da teoria do luto, a negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação, que eu acabei de mencionar, pode ocorrer de forma independente, pode regredir em alguns casos, como por exemplo, a pessoa está agora na aceitação, mas logo voltar para a fase da depressão. E claro que nada impede de a pessoa não passar por algumas dessas fases. E essa teoria, como todas as teorias, tem os seus críticos, mas é ótima para explicar o luto tanto de quem está partindo quanto de quem está presenciando essa partida. Nesse caso, tanto você quanto as pessoas que estavam com você na praia do Nordeste vão passar por essas fases do luto, com diferenças e peculiaridades individuais. Algumas podem desenvolver algumas patologias e outras não. Mas o que vai dar para saber se o luto vai se tornar uma questão patológica ou não é o tempo em que a pessoa vai continuar sofrendo com aquilo. Em que, por exemplo, em alguns casos, pode haver a transformação em quadros clínicos, como depressão, estresse pós-traumático e ansiedade e outros problemas. Mas o bom é que vários estudos, que inclusive você pode conferir aqui nas referências bibliográficas, constam que a maioria dos sobreviventes, com o tempo, o sofrimento vai ficando mais leve e moderado. Ainda bem, não é mesmo? Mas, a princípio, segundo a Associação Americana de Psicologia, algumas coisas costumam ser mais frequentes com todo mundo que passa por uma tragédia dessas. Logo após a catástrofe, é provável que aconteça com você e com as pessoas que estariam com você algumas coisas. Podem ter sentimentos intensos e imprevisíveis nas pessoas, em que do nada, por exemplo, uma pessoa que é calma fica muito nervosa. Pode haver mudanças no padrão de pensamento e comportamento da pessoa, como se do nada ela revivesse o evento, como por exemplo, do nada sentir o coração acelerando, sair assaltando a geladeira, não conseguindo dormir mesmo após meses do ocorrido. E pode ter também uma enorme sensibilidade a coisas que a lembre daquilo que aconteceu, como se fossem gatilhos que do nada deixasse a pessoa ansiosa, como por exemplo, entrar em pânico ao ouvir o barulho de uma sirene, que foi o que mais aconteceu no dia da tsunami. E nisso acabar entrando em pânico, ou às vezes até mesmo ao sentir determinado cheiro ou ver coisas das texturas que lembrem o dia do ocorrido. A vida social da pessoa pode começar a ficar turbulenta, com muitos conflitos, desentendimentos com os amigos, colegas de trabalho e família. Inclusive por isso, alguns se isolam após as tragédias para conseguirem digerirem melhor o ocorrido. E é claro, pode apresentar também sinais físicos relacionados ao estresse, como dor de cabeça, dor no peito e outros problemas que podem atingir você e as pessoas que estavam com você. Mas, outro ponto que pode mudar muito mesmo é como que a faixa etária pode influenciar na forma que as pessoas vão sentir os efeitos psicológicos do desastre. A criança vai sentir de uma forma, o adulto de outra, o idoso também de outra forma diferente das outras pessoas. A criança que estava com você no dia da tsunami pode experimentar uma variedade de reações e sentimentos em resposta ao desastre, e que em decorrência disso ela vai precisar de uma atenção especial. Segundo estudos atuais que analisam as reações em crianças sobreviventes de desastres, a criança que estava com você, mesmo que muito extrovertida, pode começar a mostrar sinais de timidez, pode voltar a comportamentos anteriores, como por exemplo a chupar dedo, pode viver com medo da situação se repetir, pode criar um medo tremendo de separação, pode do nada começar a ter medo do escuro, ter problemas com o intestino não segurando as fezes, pode passar a ter dificuldade na fala, como por exemplo começar a gaguejar,
e ter um aumento incomum do apetite, inclusive. Pode começar a também exigir e a concorrer com as outras crianças por mais atenção dos adultos. Ter problemas escolares, ter perda de concentração e mais vários outros problemas. Então tudo isso pode acontecer com a criança que estava com você. Mas e o adolescente? Com o adolescente já é um pouco mais diferente. Já o adolescente que estava com você no dia pode começar a ter distúrbios do sono, problemas de apetite, pode ficar rebelde em casa ou na escola para poder ter atenção, pode ter problemas psicossomáticos como dor de cabeça, dor de barriga, problemas no intestino, se isolar e ficar antissocial e inclusive começar a usar álcool e drogas como fuga. Mas vale lembrar que conforme a criança ou adolescente vai ficando mais velho, suas respostas começam a se assemelhar à dos adultos. Em alguns casos pode até ter reações infantis, que falamos agora há pouco, juntas de reações nos adultos, que é o que vamos falar agora. Já agora nos adultos, ou seja, provavelmente em você que está me assistindo, pode ter os seguintes efeitos: problemas do sono, toda hora reviver o momento e tentar não pensar nele, chorar facilmente, aumentar os conflitos com a família, aumentar os conflitos no trabalho, se isolar, viver fatigado e exausto, ter problemas no intestino, problemas de apetite, depressão clínica, tristeza, muita irritabilidade e forte sentimento de culpa pelo que aconteceu. Mas a questão dos adultos, e que provavelmente te afetaria, é que a grande maioria tem que trabalhar, cuidar dos filhos, dos pais e ao mesmo tempo digerir o ocorrido. É uma cruz enorme para carregar, não é mesmo? O que para você pode ficar muito difícil, o que poderia acabar criando um efeito dominó nos outros aspectos da vida. E nos idosos? O que pode acontecer nos idosos? Pois é, também tem algumas peculiaridades. Já agora, nos idosos que estavam com você, os estudos mostram depressão, apatia, um aumento considerável nas reclamações, confusão mental, delírio, perda de memória, impaciência, problemas no sono e no apetite, desespero, suspeita contra outras pessoas e vários outros problemas. Mas o que mais marca aqui no idoso que sobrevive ao desastre é que alguns problemas que ele já tinha de saúde podem acelerar horrores depois do ocorrido. Então, por exemplo, se aquele idoso que estava com você já tinha problemas de memória, os problemas de memória dele podem potencializar horrores. Muitas vezes ao ponto de as pessoas até pensarem que aquele idoso está com mal de Alzheimer. Mas é claro, gente, também que, independentemente da idade, pode ter também efeitos até mesmo imprevisíveis e difíceis de acreditar, que às vezes até mesmo carece de fontes na literatura médica e psiquiátrica, como, por exemplo, visão de vultos e seres sobrenaturais. Bizarro, não é mesmo? Mas isso acontece. Isso acontece porque o nosso organismo se manifesta de diversas formas diante do estresse e da ansiedade. E uma das formas dele manifestar isso é através de alucinações ou psicoses, sendo que podem sim serem confundidas com eventos espirituais, como por exemplo ouvir vozes, ver vultos e até mesmo seres sobrenaturais, como alienígenas. Por exemplo, a sua sobrinha que estava com você no local, que presenciou o desastre com você, ela desenvolve estresse pós-traumático depois da catástrofe. E em decorrência do estresse pós-traumático, ela passa a ter experiências fora do corpo enquanto dorme e acha que isso é um evento sobrenatural e tenta resolver isso através da religião e começa a achar que é médium. Inclusive, o psiquiatra e pai da psicologia analítica, o Jung, ele notou que após a Segunda Guerra Mundial, a psique dos europeus estava muito traumatizada pela guerra e estavam vendo discos voadores no céu, como um mecanismo de projeção daquele trauma. Inclusive, não é por acaso que estudos mostram que muitos médiuns famosos sofreram abusos sexuais na infância, para você ver como que a nossa mente pode lidar com estresse de diversas formas. Sim, eu sei que tudo isso é difícil de acreditar, mas se você duvida, é só ver as fontes que estão aqui na descrição. Beleza, pessoal? Então esse foi o assunto de hoje. E no mais é isso, não tem mais nenhum recado para dar. Tô até cansado. Beleza? Falou!